Jesus Cristo seja louvado. Cuidado, muito cuidado com as pessoas, com certas pessoas, com certos tipos de pessoas que são frequentadoras de igreja. Cuidado com as pessoas de todas as religiões, inclusive a minha. Eu não tenho religião. A minha religião é religare, é a minha ligação direta com Deus. Eu tenho um segmento judaico, mas eu não sou religioso, porque quando Deus viu o mundo, chamou-os de fariseus. Eu vim para os meus, mas os meus não me aceitaram. Foi a palavra de Deus. Para os fariseus. Quem são os fariseus? Nós estamos cercados e às vezes até amigados com esses tipos. Os fariseus. Os que mostram uma santidade falsa. Os falsos cristãos. Demonstram uma religiosidade, mas não os segue. Vão à igreja, os de hoje, mas não valem porra nenhuma. Esses religiosos fariseus, de todas as religiões, são fariseus. Eles mostram uma santidade falsa, mas tem conduta averso daquilo que está nos ensinamentos bíblicos. As religiões que adoram cabrito, adoram boi, bode, gafanhoto, né? Um ser com cara de macaco, outro cheio de braços. Então eu não sei, eu estou falando do Deus verdadeiro, do Deus vivo. É desses que eu falo. O Deus é supremo, todo-poderoso. O Deus verdadeiro é um Deus que tem a nossa imagem. Não tem imagem de animal. E vão querer no futuro nos forçar a acreditar em outro Deus, em outros deuses. Mas Jesus é sabedoria e deixou já. Está lá na Bíblia: fazei de mim a sua imagem, e não a imagem de macaco, imagem de boi. Você não tem cara de macaco, você não tem cara de boi, você não tem cara de reptiliano. Como você vai adorar um ser que está por vir com uma fisionomia aversa à da humanidade? Você pode ser um tolo, mas burro, creio que não. Então, virão. Mas o que eu quero falar é: tome cuidado com essas pessoas frequentadoras de igrejas de domingo. As quartas são cultos, são aulas dominicais, ensinamentos bíblicos, mas ninguém frequenta. Duvido
um recém-convertido, ou até mesmo aqueles que já estão um bom tempo na igreja, de assistir o culto de ensinamento, o culto de ensinamento. Tem as orações, culto, porque tem a oração, tem as palavras de Deus e tem as aulas dominicais de domingo. Que são realizadas às quartas. As quarta-feiras são aulas dominicais, as aulas que provêm do culto que será realizado aos domingos. Mas os maiores filhos da puta são os que mais demonstram religiosidade. Tu quer ver gente filho da puta? É essas pessoas que andam com a Bíblia debaixo do braço. Nem todos, claro, todas as regras têm suas exceções, mas na sua grandeza, o que nós vemos, o que eu vi, são pilantras, pastores pilantras, fariseus, falsos pastores, que fazem dali uma verdadeira colmeia, onde que a rainha bota as abelhas operárias para lhes favorecerem o mel. Entendeu? Eu conheço uma porrada de crente. Eu estou falando mais de crente porque são os que mais me acercam ou me acercavam como possibilidades de amizade, e que com o passar de tempo me provaram que são verdadeiros canalhas. Por isso que eu estou pegando na alça deles. Estou com a alça de mira apontada para as condutas deles. Poucos espíritas me decepcionaram, ou quase nenhum. Kardecista, pouquíssimos me decepcionaram. Parece que as aulas, os entendimentos da religião que eles escolhem, não lhes favorece nenhum conteúdo espiritual de sabedoria no quesito de evolução. Parece que não adianta nada esse povo frequentar aquilo que lhes poderiam lhe favorecer evolução espiritual, para ficar dentro de uma condição, pelo menos pretendia, uma causa pretende, de vibração positiva, como falam muitos rastafares, vibrações positivas, coisa que esses evangélicos não têm. Existe certas criaturas frequentadoras de igrejas que não aprendem nada. Eles não têm capacidade de tirar uma maçã da geladeira e dar para aquele faminto. Cuidado com esses frequentadores de igreja que gostam muito de aparência nos cultos, nas missas. Eles querem mostrar não sei o quê, nada contra a evolução financeira, porque, né? Mas se vestem de roupas elegantíssimas
carros caríssimos nas portas das entradas dos seus templos, das suas religiões, das suas igrejas. E essas pessoas não atiram a mão para cumprimentar ninguém. E quando se unem, é para fabricarem uma vibração de projetos, de passeios, encontros, retiros, viagens, excursões. É essa vibração que rola dentro das igrejas. Retiros, viagem, ônibus, pague tanto para todo mundo ir para tal lugar, lugar lindo, nada contra. O retiro vai ser num sítio, na fazenda, uma chácara. Lá vamos dar as mãos, vamos orar, louvar. Mas aonde que entra o órfão? Aonde que entra o irmão que está no culto, que já é membro e que está desempregado? Não tem como pagar seu aluguel, não tem como comprar comida para os seus filhos. Este fica de fora, porque eu já frequentei igreja evangélica, já frequentei igreja católica, já frequentei judaísmo, templo judaico. Inclusive, eu me denomino judeu, mesmo até pelas árvores genealógicas. Eu tenho sangue judeu. E a maioria do brasileiro tem, nem sabe. Principalmente pernambucanos, aquela área de lá que foi o primeiro desembarque dos judeus, vindo da Europa, porque na época foram expulsos pelos governantes, pelo governo, vieram para o Brasil através do Nordeste. Tem muitos que não. O sangue já limpou, já não tenho mais nada dessa gente. Mas eu valorizo o princípio. Eu valorizo a história. Tem gente que não conhece nem o avô por parte de pai. Tem gente que se abstém da foto do avô paternal, se abstendo porque a cor dele é negra. O meu avô, por parte de pai, era preto, mas por parte de mãe eram todos desta linhagem que eu acabei. Portugal, fazendo os estudos genealógicos, judaica, judeus, lá nos séculos passados. Eu valorizo a história. Mas tem gente que não guarda nem a foto do marido que faleceu nas postagens sociais de Facebook, de Instagram, de TikTok. Uma foto pequena com ele lá cantando parabéns quando em vida. Eu conheço viúvas que entrei no álbum dela com permissão. Cadê fulano? Não tinha uma foto, o recém-falecido. A viúva não posta. E olha, cá para mim também, que com meus 65, daqui a 5 meses, em abril de 2026, faço 65. Cá para mim, no meu entendimento, mulher não gosta de homem. Seria o tema para outra live. Mulher não gosta de homem. Mulher tem necessidade do homem.
mas elas não gostam de homem. Vai botar isso na cabeça do sujeito. Então, não vou entrar nesta linha, mas a religião, o que mais tem são religiosos. E esses religiosos, eles não favorecem aquilo que eles demonstram com suas Bíblias, com as suas idas e vindas, com suas orações, com suas línguas estranhas. Eles simplesmente se calam diante das adversidades da vida, da qual Jesus mais propagou, que é: amai o seu próximo, amai o teu próximo como a ti mesmo. Ele não está dizendo amigo ou inimigo, amai o teu próximo. Será que entende a língua portuguesa? Amai o teu próximo como a ti mesmo. Isso não acontece com os crentes, aqueles que creem. Aqueles que creem em Jesus têm que seguir os mandamentos. E eles não seguem, nem conhecem, mas já ouviram falar, mas não têm. São os fariseus, os falsos religiosos, falsos cristãos. São hipócritas. Fala de uma coisa que não segue. Fariseus. E você quer ver uma raça filho da puta? É aquela raça que fica cheio de unção, de falsa unção, de cristandade, de evangélico, do evangelho. Evangélico é todo aquele que deveria seguir o evangelho. O que é o evangelho? São boas novas. Eles são os mais filhos da puta. Você vê que muitos deles é ex-bandido, ex-presidiário, ex-traficante, ex. Não caia nem na besteira de convidar esses tipos de gente da igreja para dentro da sua casa. Nem caia na besteira de contar sua vida. Nem caia na besteira de contar os seus planos, os seus projetos para um tipo de um ex-bandido, um ex-sequestrador, um ex-pedófilo. Cumpriu pena. Para a nossa lei, quem cumpre pena, zerou. Mas não é assim que funciona na lei do universo, na lei do retorno, na lei de Deus. Deus é o único que vai julgar. Passaremos pelas tribulações e julgamentos. Mas a lei do homem, o sujeito arranca a cabeça do soldado, foi preso, pagou a pena, por ele ter se arrependido, cumprido lá suas tarefas diárias de trabalho, foi reduzida a pena e está solto no meio. Depois pega a Bíblia, se arrepende, ainda vai querer botar em posição de mão na cabeça de você, que é um sujeito que cuidou dos seus pais, que nunca fez mal a ninguém, mas simplesmente por você não estar pagando lá as obras da religião denominante, você é uma pessoa que tem que se ajoelhar para que este bandido, para a lei do universo, continua sendo, porque não pagou, não passou pelo jugo. Então ele continua devedor, vai pagar.
Não vai ser uma sentença judicial que vai lhes dar a garantia da salvação. A soltura dele é provisória para os homens, mas para Deus ele vai passar pela tribulação do julgamento. Agredir a esposa, tirou a vida da esposa, cumpriu pena e agora está tudo legal? E depois esse sujeito tem pena reduzida até chegar à soltura, à liberdade. O juiz realmente não tem culpa. Mas, para a lei divina, quem comete pecado, quem comete esses tipos de agressão à divindade não vai ser salvo, não está salvo, não será salvo. Porque a própria palavra de Deus fala que muitos serão chamados, mas poucos, muito poucos, ou quase nada, serão os escolhidos. Ser escolhido não é você decorar a Bíblia. Primeiro que a Bíblia não foi feita para ser entendida. Você não tem que entender, você tem que seguir os 10 mandamentos. Você sabe o que é a palavra mandamento? É um mandatário. Siga esta regra. A Bíblia é uma coletânea de eventos que foram selecionados pelos papas, e ela foi feita como base desse segmento religioso cristão, como base. Mas o que Deus deixou foi os 10 mandamentos, através de Moisés. É bom você conhecer fatos isolados da Bíblia, é o necessário. Como a ida de Moisés ao Egito para libertar os cativos, os escravos, que atravessou o Mar Vermelho, o mar se abriu, para ir para a terra prometida de Canaã. Ponto. Mas você não tem que ficar decorando versículo como um advogado decora os artigos, os incisos. Então, ele quer de qualquer maneira lhes passar o entendimento dele bíblico cristão como uma oferta de mercadoria para posterior lhe cobrar numa eventual denominação evangélica. Entendeu? Mas são fariseus. É você reconhecer Deus não somente como Salvador, porque Deus não é um Deus de barganha. Quanto mais eu adorar, mais eu faço um planejamento como seguro de vida para garantir a minha salvação. Não. Não basta só o batismo. Não basta só crer. Não basta você se colocar numa posição de pureza, de divindade, de espiritualidade, da qual você não faz, não segue. Você não é isso. Se você não olhar o ser humano como o seu próximo, com amor, não só o ser humano, os animais, o meio ambiente, as matas, o meio ambiente também faz parte do contexto de amar, do amor.
Quem joga papel, garrafa PET nas praças, no mar, não é de Deus. Porque tudo é criação de Deus e você atira a garrafa PET, papel, plástico dentro dos ralos dos rios. Então aonde que está essa junção do que você mostra com aquilo que você pretende, que é chegar lá aos olhos de Deus? Fariseu. Deus disse: amai o teu próximo como a ti mesmo. Você não ama, você gosta. Você gosta, e principalmente daqueles que lhes favorecem algum tipo de benefício. Eu sou prova disso. Eu sou prova disso. Pessoas evangélicas, fervorosas, aquela mais. Mas quando eu parei de ser interessante, se fechou para mim, me descartou. Entendeu? Pessoas da igreja. E certamente o questionamento é: mas você não pode caracterizar um fato seu isoladamente com a unidade, né? Eu sempre falo, prezo aqui, todas as regras têm suas exceções. Se você atira uma pedra no lago e a água respingou em você, é porque você tem culpa no cartório também. Porque se uma pessoa me chamar de ladrão, se uma pessoa me chamar de ladrão, eu não vou me exaltar. Se uma pessoa me chamar de gay, não vou me exaltar. Se me chamar de velho, não vou me exaltar. Por quê? Porque eu me reconheço como eu sou. Então não me atingiu. Não me atingiu. A não ser que esta reputação venha atingir mecanismos que venham me trazer prejuízo financeiro, social. Aí nós temos o danos morais, que ela vai ser inquirida dentro dos processos. Mas verbalmente me chamando de crioulo, eu já fui muito chamado de macaco. Não sou macaco e adoro de macacos. Então eu saio com um sorriso até a orelha. Me chamar de cachorro, primeiro que eu amo os cachorros, adoro os cachorros. Aliás, sempre brinco falando que eu sou o pai dos pinches. Adoro pinche, adoro os caramelos. Me chamar de cachorro, vou sair com um sorriso até a orelha, porque eu amo os cachorros. Me chamar de velho, eu sou velho. Então não está fazendo mais do que me reconhecendo como idoso. Enfim, mas tem gente que... Agora, quando você traz uma ofensa que traduz em prejuízos valoráveis, como a dignidade e a finança e o contexto dentro de uma sociedade, isso são prejuízos, e esses prejuízos são reparáveis com a justiça da terra. Eu falar mal de certa categoria, não vejo aí uma ofensa direta a uma determinada pessoa, certo? Eu falar mal dos políticos, não estou citando o nome, eu não estou direcionando a minha indiferença com certa pessoa. Eu estou falando que políticos, não gosto de político, não confio em político, não confio em político. Quem são? Sujeito indeterminado dentro dessa oração.
Eu não gosto de político porque são desonestos. Sujeito indeterminado. Não há uma linha expressiva que direciona a uma personalidade. Eu dizer que evangélicos, a maioria são filhos da putas, eu não estou direcionando uma visão determinante a certas pessoas. Eu estou dizendo que esta categoria, a maioria são cambadas de filhos da putas, não valem nada e nas suas grandezas são alguma coisa que fez de errado e que agora querem se consertar e ainda se personificar dentro dessa cristandade que não tem. São fariseus. Já está ficando bonito. No mais, que Jesus Cristo abençoe a todos, indiferentemente de quem está no erro, ou quem está no acerto, ou quem pretende acertar, ou quem errou e quer se reerguer, se pedir perdão. Então, Deus abençoe a todos, indiferentemente, porque Deus, Ele ama a todos. Deus ama o negro, o gay, o branco, o cristão, os ateus, os espíritas, os bandistas, kardecistas, os judeus, os budistas, todas as religiões